Vamos iniciar. Eu vou dar a palavra ao Padre Moraes, que é o presidente do Instituto. Obrigado, Padre Fernando. Eu quero saudar a todos também, neste início dos Diálogos da Fé. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Padre Fernando, porque o Padre Fernando é que é o homem destas tecnologias, é que nos põe a todos em contacto e vai nos pôr em contacto uma vez por mês. Também foi ele que montou estes Diálogos da Fé para serem travados aqui ao longo de 9 meses. Portanto, obrigado, Padre Fernando. E quero também dizer que o Instituto Superior de Teologia de Évora, com esta iniciativa, também está a procurar dar uma resposta de formação de leigos, motivada pela pandemia, não é? Tem que ser assim, deste modo, e espero que todos venham a aproveitar. Agradeço já ao Padre Manel Zé por ser ele a abrir estes Diálogos da Fé. Na pessoa dele também estendo já os meus agradecimentos a todos os professores do Instituto que ao longo deste ano e por 9 meses vão orientar estes diálogos. Desejo a todos, portanto, uma boa participação e que aproveitem este contributo que o Instituto procura dar para a formação dos leigos na nossa arquidiocese. Padre Manel Zé, a palavra é tua. Boa noite a todos. Eu penso que é preciso ter coragem para dispor assim de um bocadinho de tempo para me vir ouvir, mas agradeço desde já a vossa presença. Todos não os consigo ver, não imagino quem é que me está hoje a ouvir, mas uma boa noite a todos e muito obrigado por estarem presentes. Em primeiro lugar, eu queria felicitar o Instituto Superior de Teologia de Évora por esta iniciativa que me parece de facto muito interessante, na medida em que desta forma, em tempo de pandemia, podemos estar muitas pessoas, se assim o quisermos, a fazer uma reflexão teológica e a partilhá-la uns com os outros, que de outra forma não seria possível. E como o tempo é pouco, vou começar, porque o tema que me pediram, que vós já conheceis, a Igreja em tempo de pandemia, para um primeiro diálogo sobre a fé, é um tema atual, é um tema interessante que muitas pessoas hoje se questionam sobre isto, quer em termos de afirmação, quer em termos de pergunta. É um tema carregado de interesse e de atualidade, mas ao mesmo tempo é um tema difícil, porque se quisermos ver, é um tema que nós estamos a viver na atualidade, na primeira pessoa, está em direto o tema da pandemia. E a Igreja no meio da pandemia não é uma coisa que já tenha passado, não é uma coisa que nós possamos olhar já vista, mas é em tempo real. E a Igreja está-se a construir neste tempo real. De modo que pedirem para falar sobre a Igreja em tempo de pandemia é difícil, porque exigia da minha parte, ou exige da minha parte e da parte de todos nós, um distanciamento relativamente às circunstâncias concretas da pandemia e ter uma visibilidade da Igreja como ela está a acontecer no meio desta circunstância, deste tempo. Normalmente nós olhamos a Igreja para o que já foi e, portanto, é mais fácil, porque já aconteceu, já se pode ver como é que se realizou, como é que aconteceu, qual foi a resposta da Igreja num determinado tempo. Então pode-se fazer uma análise. É ainda muito cedo para podermos dizer que Igreja somos nós neste tempo. Ou, se quiserem, a outra pergunta, que é: que Igreja vai sair deste tempo de pandemia? Pronto, que eu penso que é um atrevimento da minha parte, tentar preencher o título deste primeiro diálogo da fé, porque estamos todos assim um bocadinho ainda às escuras, a tentar saber o que é isto da pandemia, que mundo é este e que Igreja é que nós podemos efetivamente ser neste tempo. Vou tentar mesmo assim delinear alguns pontos de reflexão, tentando que eles tenham ligação uns com os outros, sabendo que não vou dizer tudo, nem de maneira nenhuma consigo esgotar o tema,
e muito menos responder totalmente à questão. Começava por dizer o seguinte: a Igreja tem por hábito questionar-se a si mesma. O Concílio Vaticano II fez isto, pôs sobre a mesa a pergunta: Igreja, que dizes de ti mesma? E esta pergunta está sempre sobre a mesa. Não é uma pergunta que se fizesse no passado e já está respondida, é uma pergunta que está sobre a mesa e, portanto, nós temos que responder a esta pergunta permanentemente. E a resposta do Concílio Vaticano II é atual, mas neste tempo de pandemia precisa de mais alguns elementos, digo eu. O que eu entendi desta reflexão é que me é pedida, efetivamente, uma resposta, um olhar no futuro. Não é propriamente o que é que nós somos agora, mas o que é que nós vamos dizer de nós mesmos, daquilo que estamos a ser neste momento. E como dizia há pouco, não é fácil prever as coisas, não é esta previsibilidade, o que é que vamos dizer de nós mesmos, mas o que é que nós gostávamos que dissessem de nós desta Igreja depois do tempo da pandemia. Que diremos de nós mesmos amanhã, antecipando uma resposta. Ou então, o que é que nós vamos ser quando sairmos daqui? Que rosto vai ter a Igreja depois deste tempo da pandemia? O cardeal Tolentino Mendonça caracterizou este tempo como um tempo de esvaziamento. E eu achei interessante esta afirmação, esta classificação, e ele acrescenta dizendo que vivemos num tempo de Sexta-feira Santa, que é um tempo de silêncio e de abandono. E diz ainda que vivemos um cristianismo epidérmico, superficial, e eu diria, depois disto tudo, que nós não gostamos deste desconforto. Não nos é agradável este desconforto. O desconforto da Sexta-feira Santa não é uma coisa que nos agrade. Este tempo de esvaziamento não é uma coisa fácil de fazer. Esta experiência do silêncio e do abandono não é de todo, é um desconforto que nós rejeitamos naturalmente. Ora, a Igreja não pode viver sem Sexta-feira Santa. A Igreja também é Sexta-feira Santa, não nasceu só da Páscoa, da alegria da ressurreição, nasceu também da Sexta-feira Santa. O cardeal Tolentino diz que a Sexta-feira Santa fala-nos de um cristianismo que dói, de um cristianismo trágico, de um cristianismo que nos desnuda, que nos cinde, que nos divide, nos derrota e que nos faz prostrar. E é um pouco essa experiência radical que nós fazemos, diz ele, neste tempo de pandemia. Ora, nós vivemos mal estes elementos. Não é de todo agradável, mas eles são necessários, são fundamentais à Igreja em todos os tempos, também neste tempo de pandemia. Uma das imagens que tradicionalmente usamos para definir a Igreja, entre muitas, é a Igreja Corpo de Cristo. Pareceu-me a mim, também da experiência que tenho vivido em tempo de pandemia, que esta imagem nos podia ajudar a entender o que se espera da Igreja neste tempo. Reparem, nós saímos de um tempo em que o corpo de Cristo, este corpo visível de Cristo, que é a comunidade cristã, se dissolveu. Fomos cada um para a sua casa, a comunidade desapareceu, deixámos de ter reuniões, encontros, catequeses, comunidade reunida, celebração da Eucaristia, a celebração litúrgica desapareceu, fomos cada um para a sua casa. Esta visibilidade da Igreja como corpo de Cristo, corpo que se reúne, dissolveu-se, desapareceu. Ficámos também sem o corpo de Cristo da Eucaristia, com exceção de algumas pessoas que foram recebendo a Eucaristia nas suas casas, não é? Enfim, fomos levando algumas pessoas, mas a grande maioria de nós ficámos sem a possibilidade de aceder ao corpo de Cristo da Eucaristia. E ao mesmo tempo que eu ia vivendo esta pandemia, este isolamento das pessoas, ia fazendo esta leitura. Se ficarmos sem o corpo visível, que é a comunidade cristã, que é a Igreja reunida, e não temos o corpo de Cristo na Eucaristia, o que é que nos resta? Resta-nos o corpo de Cristo na cruz.
presente naqueles que sofrem, e neste caso concreto, éramos todos a sofrer de alguma maneira. Estávamos e estamos. É claro que não vamos aqui fazer o elogio do sofrimento, nem fazer o drama do mesmo. Temos que ultrapassar e temos que fazer a experiência da vida no meio destas circunstâncias, mas é um sofrimento. E portanto, fazer a experiência da Igreja como corpo de Cristo na experiência da cruz, a experiência do Calvário. Habitualmente, para falarmos da Igreja corpo de Cristo, usamos alguns textos. Um deles é este da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, onde São Paulo diz que nós somos um corpo constituído de muitos membros, concorremos uns para os outros, para o bem de todos, os mais fortes cuidam dos mais fracos, os menos honrosos são tratados com mais atenção pelos outros mais honrosos. No fundo, nós somos os membros do corpo de Cristo. A Igreja é este corpo de Cristo formado por nós, todos diferentes, mas todos a concorrer para o mesmo corpo, todos a concorrer para o bem comum. No entanto, este corpo que a Igreja é corpo de Cristo, não é o nosso corpo. Todos, é verdade que pelo batismo, pela fé, porque há um só Deus, porque formamos um só corpo, somos esta Igreja corpo de Cristo. Mas além da relação que existe entre nós, os crentes, que fazemos parte deste corpo, há uma outra realidade, que é a de Cristo. Então, o corpo de Cristo, que é a Igreja, é Cristo no seu corpo. A Igreja não é só o conjunto de cada um de nós dos batizados. Ela é essencialmente Cristo nela. A referência é sempre Cristo. Ele é sempre superior à Igreja e a Igreja sempre na dependência de Cristo. Então, a Igreja, que é simultaneamente corpo formado por nós os crentes, é também corpo de Cristo na relação com Cristo. E é essa presença de Cristo na sua Igreja, neste seu corpo que é a Igreja, é essa presença que está no meio do mundo. E isto vale para todas as épocas e também para este tempo de pandemia. Então, que Igreja é esta do tempo de pandemia? É a presença de Cristo. Para compreendermos isto um bocadinho melhor, o que é esta Igreja, corpo de Cristo, temos que olhar para Cristo. E que vemos nós em Cristo? Entre aspas, o lugar onde Deus se dá a conhecer como um Deus que salva. E como é que Deus salva? Salva no corpo de Cristo na cruz. É verdade que é a vida toda de Jesus, desde a encarnação até a glorificação, é o mistério que nos salva, certo? É o acontecimento de Cristo. Mas que nós percebemos muito claramente na Páscoa, no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o que é que isto é? É Jesus que carrega sobre si o peso que oprime a humanidade. Vinde a mim todos vós que andais carregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, Jesus carrega sobre si os dramas da humanidade, que nós consignamos ali no pecado e na morte. Todo o sofrimento espiritual e o sofrimento físico, se quisermos dizer assim. E Cristo faz isto para quê? Para nos redimir. E redimir o que é? É oferecer um caminho de esperança. O homem parece que não tem caminho e Cristo, na cruz, oferece-nos um caminho de esperança. Ainda hoje dizíamos isso no Salmo responsorial da Eucaristia, mostrar-nos, Senhor, o caminho da eternidade. Mostrar-nos esse caminho que passa para lá daqueles que são os nossos limites. Portanto, mostrar-nos o caminho da esperança. O contexto da Sexta-feira Santa, de que fala Tolentino Mendonça, que referi há pouco, abrange necessariamente um contexto maior, que é o contexto da subida de Jesus a Jerusalém e a subida à cruz. Na subida a Jerusalém, encontramos um caminho e duas esperanças. Vou tentar explicar isto.
O que é que eu quero dizer quando digo que no caminho de Jerusalém há um caminho e duas esperanças? Quando Jesus sobe a Jerusalém, ele sabe que vai ser entregue às mãos dos homens. E diz isso aos discípulos. Vai ser entregue, vai sofrer, vai morrer, sabe que vai subir até à cruz e sabe que quando estiver na cruz vai atrair todos a ele. Ou seja, no caminho da morte, Jesus vai atraindo a todos. Porquê? Porque ele vive um caminho de esperança. O caminho de Jesus não é um caminho para a morte, como é o caminho de muitas pessoas. É um caminho, uma vida a caminho da morte. É um caminho, é uma vida a caminho da vida, que passa pela morte. Então, o caminho de Jesus não é um caminho para a morte, é um caminho para a vida. Por isso é que ele avança para a cruz, com o olhar sobre as pessoas que vão com ele, aquelas multidões que vão com ele, a caminho de Jerusalém, atento aos mais pequenos, aos que ficam à beira da estrada, curando com a sua palavra e curando com os seus gestos. E faz este caminho com os discípulos, livre de todos os preconceitos, as distinções, hoje diríamos sem homofobias nem xenofobias. Livre para toda a gente. Para Jesus, o caminho da morte não é um caminho de medo, porque a morte não é o fim. Nós fizemos esta experiência, a experiência do medo, neste tempo de pandemia. Neste caminho para Jerusalém, Jesus cuida dos outros sem medo da morte. Vai curando sem medo da morte. Acompanha o homem sem medo da morte. Porquê? Porque a sua vida é uma vida que está marcada por um sinal, que é servir e dar a vida. É aqui que ele se apresenta como o bom samaritano da humanidade. Ao lado de Jesus vão os discípulos. Eles são o núcleo inicial da igreja, esta igreja que nós somos hoje. Eles também sobem a Jerusalém, mas o horizonte dos discípulos é bem diferente do horizonte de Jesus. Para eles, subir a Jerusalém é uma tentativa de subir na vida, ser mais que os outros, uma atitude que provoca desarmonia entre eles. É a lógica do domínio, no fundo é um egoísmo. Para eles o caminho, ao lado de Jesus para Jerusalém, é uma disputa pelo poder, é um lugar, é uma procura do privilégio, o lugar privilegiado. A atenção de cada um está centrada sobre si mesmo e o outro é apenas um rival que concorre na busca do primeiro lugar. Não veem a multidão, nem veem entre a multidão aqueles que Jesus vê, os enfermos, os carentes, os que estão à margem do caminho, aqueles a quem o Papa Francisco diz os das periferias. Não veem. E por isso é que quando chega o momento real da morte, percebem, a morte é mesmo morte. Quer dizer, vamos mesmo morrer. Aliás, Jesus vai mesmo morrer e pode nos calhar também a nós. E por isso fogem. Eles fazem o mesmo caminho de Jesus, mas pensando em si próprios e com medo da morte, e por isso fogem quando veem que Jesus arrisca mesmo a sua vida na morte. Pelo contrário, Jesus não escolheu privilégios. Despojou-se, aniquilou-se, esvaziou-se, por isso caminha sem medo de morrer. Vai para o Calvário, ouvindo ainda a voz das multidões a gritar à morte, crucifiquem-no, e percebe que aqueles que gritam a sua morte são os que precisam de ser salvos da morte. Ele é o único que, não tendo medo da morte, os pode salvar a eles, os pode curar. Por isso, Jesus radicalmente percebe que não pode fugir da cruz. A fuga da cruz não salva ninguém. O que salva não é a vida que se guarda para si. O que salva é a cruz, a vida dada aos outros.
Quando nos perguntamos pela Igreja em tempo de pandemia e, ao mesmo tempo, identificamos a Igreja como este corpo de Cristo, estamos a querer dizer que a Igreja só é Igreja de Cristo se vencer a dupla tentação de buscar, por um lado, a oportunidade para conseguir o primeiro lugar no mundo, e, por outro lado, se vencer a tentação do medo de morrer. Se ceder à tentação do primeiro lugar, vai concorrer com os poderes deste mundo, procurando, nestas circunstâncias de pandemia, uma oportunidade para ganhar. Ganhar poder, ganhar visibilidade, ganhar reconhecimento. Se, por outro lado, ceder à tentação do medo de morrer, vai ficar paralisada, vai ficar fechada em casa, inativa, a lamentar os muitos crentes que abandonaram as comunidades, as catequeses que ficaram desorganizadas, os grupos e movimentos que desapareceram e até os cofres vazios, porque não há fiéis, também não há contributos. Uma igreja que cede à tentação do primeiro lugar, ou que vive o medo de morrer, não pode ser a Igreja de Jesus Cristo, porque não é o lugar da sua presença, porque não é esse o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é subir a Jerusalém para o Calvário. Que igreja devemos ser neste tempo de pandemia? Era bom de sabermos que igreja devemos ser. Vamos tentar. O Papa Francisco fala muitas vezes da igreja como hospital de campanha. Fala no sentido espiritual, querendo dizer que a igreja é dos pecadores, dos frágeis, daqueles que estão doentes, e somos todos. Mas fala também da igreja que tem uma atenção especial aos pobres, aos últimos, aos da periferia. Ora, a pandemia colocou-nos a todos, de alguma maneira, na periferia. Nós estamos todos na periferia. Não sei quem é que está no centro. A igreja há de ser, então, corpo de Cristo que é capaz de estar na periferia. Que aprenda a estar na periferia. Não vai só à periferia cuidar dos que estão lá na periferia e vem embora. A igreja há de aprender a estar na periferia e aí fazer aquilo que São Paulo diz. Completar em si mesma o que falta à paixão de Cristo. O que é que isto significa? Significa uma igreja que carrega os feridos e as feridas da humanidade. Estes feridos são hoje os doentes do Covid, mas já percebemos até nas notícias que há muito mais doentes do que aqueles que têm Covid. Também esses doentes, mas também os pobres, que hoje também se multiplicam dia para dia, a ver os serviços sociais a atender a pobreza, os isolados que padecem solidão, os carentes de afeto, os carentes de atenção, os atormentados pelo medo, pela depressão, os que viram desaparecer os seus negócios, todos aqueles que já não sentem coragem para recomeçar, os que perderam a esperança. Numa palavra, havemos de ser uma igreja que sabe assumir e carregar como suas as tristezas e as angústias da humanidade. Diz o Concílio Vaticano II e podemos dizê-lo nós aqui também. A igreja, diz o Papa Francisco, embora em muitas partes do mundo cuide dos doentes e tenha também uma visão sociopolítica do mundo, a igreja não é especialista em pandemia. Nem a igreja é líder político. Nós não percebemos nada de pandemia, nem somos epidemiologistas. Portanto, nós não é aí a nossa área. Também não somos políticos. A igreja não é política. Mas tem o remédio para a cura do homem. E como igreja que sobe a Jerusalém com o seu mestre, vai pelo caminho atendendo os que ficaram caídos, meio mortos à beira da estrada, e cura-os com os sacramentos e com a palavra, devolvendo ao homem a sua dignidade, promovendo o bem comum, numa opção preferencial pelos pobres, consciente do destino universal dos bens,
regendo-se pelos princípios da solidariedade e da subsidiariedade e cuidando da casa comum. Isto são expressões do Papa Francisco, que ele conclui dizendo assim: aqui estão as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Muito necessárias também neste tempo da pandemia. Ora, uma igreja que se inclina e se faz próxima dos pobres, dos doentes, dos presos, dos excluídos, dos esquecidos, dos que não têm roupa nem alimentos, só pode ser uma igreja à imagem do Mestre, despojada, esvaziada, que no seu despojamento revela o amor misericordioso de Deus. É uma igreja que pensa nos outros e não pensa em si. E este é talvez a chave disto tudo. Se ficamos a pensar em nós, igreja, não pensamos nos outros. Nós podemos dizer, mas nós, igreja, somos muitos. Sim, mas se ficamos a pensar em nós, ficamos a pensar na igreja, nos problemas da igreja e no mal que veio ao mundo com esta pandemia, no mal que veio à igreja com esta pandemia, então não resolvemos a questão. É uma igreja que pensa nos outros e não em si própria, que se pergunta pelo bem dos outros e não pelo seu próprio bem, que se questiona sobre o que pode dar e não pelo que pode ter. Uma igreja que enfrenta a pandemia cuidando dos homens sem medo de morrer. Às vezes, creio que nos assiste um certo medo. A igreja vai morrer, as pessoas abandonaram a comunidade, agora já não há sacramentos. Vamos morrer, não vamos morrer. Não vamos morrer se cuidarmos dos outros. Se nos voltarmos para os outros, ficarmos fechados, se a igreja fica fechada a pensar em si, no que perdeu ou no que tem que reconquistar, como se tivéssemos que voltar atrás ao que éramos, e nós não vamos voltar já atrás ao que éramos, nunca mais vamos voltar ao que éramos. Aliás, não temos que ir, nem devemos ir. O caminho agora é outro. Então, uma igreja, o que se pede é que nós sejamos uma igreja consciente de que só sobrevive à pandemia se tiver a coragem de se dar totalmente sem medo de perder, sem reservas e na caridade. Estou quase a acabar. Faltam apenas 2 pontos. O primeiro é este. O tempo de pandemia é um tempo novo, mas é o nosso tempo. É o tempo de Deus e é o tempo da igreja. Não é tempo para esquecer. Muitas pessoas hoje dizem, este tempo é para esquecer. Não, não é tempo para esquecer. Nem sequer é tempo para ficar à espera que passe, porque não sabemos se passa nem quando passa. É tempo de subir a Jerusalém, com a coragem de Jesus, não com as nossas preocupações, porque se desfez a comunidade, porque os cristãos abandonaram, porque a catequese está desorganizada, por isto ou por aquilo, mas subir a Jerusalém com as preocupações dos homens, com as suas dúvidas, incertezas, fragilidades, mas com o olhar que nos vem da cruz, que é o olhar de esperança. E finalmente, para não vos cansar, vou terminar. A outra pergunta que nós fazíamos: que igreja vai ficar depois da pandemia? Eu vou só dizer uma frase minha ou duas e depois vou citar o cardeal Tolentino Mendonça, que também faz esta pergunta. A igreja que vai ficar é a igreja muleta dos coxos, bengala dos cegos, catre dos doentes e dos moribundos, mesa dos pobres. Uma igreja que se une na fragilidade, com consciência de que todos vivemos a fragilidade, uma igreja unida na fragilidade e que reúne em si os frágeis da humanidade. Tolentino Mendonça faz a pergunta e responde assim: sem dúvida, um modelo capaz de ser atento e integrador da fragilidade, entender melhor a fragilidade e a vulnerabilidade e aprender a força de uma espiritualidade que se vive na simplicidade, na redução e no esvaziamento. E com isto termino. Espero ter conseguido transmitir-vos assim algumas ideias que agora sirvam também para dialogarmos.
Obrigado, Padre Manuel José, pela partilha e também por ser tão claro e, sobretudo, por nos deixar a pensar. Abre agora o espaço, há tantas coisas que podíamos partilhar e falarmos já, mas abre já aqui o espaço para o diálogo. Quem quiser. Bom, posso fazer uma pergunta eu? Força. Oh, José, se eu souber responder é com todo o gosto. Padre Manel, obrigadinho pela tua exposição e por esta analogia que fizeste com o caminho de Jesus para Jerusalém e a perspectiva com que Jesus sobe e com que os discípulos e outros também o acompanham. Agora, partindo dessa analogia, acabaste por dizer que a igreja que fica da pandemia é a igreja mais atenta aos pobres, a igreja mais atenta aos problemas sociais, àqueles que estão nas periferias, etc, etc. Mas essa não é a igreja, ou pelo menos não é o propósito de ser a igreja de todos os tempos. Será que esta experiência de pandemia, a todos nós como membros da igreja, nos vai motivar e estimular? Como é que se pode dizer que será essa a igreja que sairá da pandemia? Está bem, isso é uma perspectiva, naturalmente, até a partindo, naturalmente, daquilo que tu disseste que está a ser a experiência da igreja. Eu concordo contigo, naturalmente, daquilo que está a ser a experiência da igreja. Mas será que nós vamos mesmo seguir por esse caminho, ou se as circunstâncias melhorarem, se isto se equilibrar, não voltamos sempre a ser mais do mesmo? Pronto, o que é que te permite, qual é que é o fundamento que tu encontras para dizer isso? Eu parti desta experiência, e que é também uma sensibilidade que creio que todos temos, não sou só eu, neste tempo de pandemia, que é nós estamos mais pobres. E esta experiência de estarmos mais pobres é que nos vai fazer ir ao encontro da pobreza de outra maneira, porque, como eu dizia há pouco, nós não estamos no centro a ir à periferia, não é isso. Essa é uma perspectiva que até o Papa Francisco nos tem dado, mas creio que até o Papa Francisco nos está também a perceber, enfim, não sei se percebe, mas a deixar transparecer isto, que é, nós já não estamos no centro a ir à periferia, nós estamos na periferia todos. Ou seja, a periferia é a experiência da limitação, da fragilidade. Nós falamos muito de fragilidade e falamos muito de atender os pobres, mas no fundo nós sentimos-nos ricos e poderosos e capazes. Nós temos força, temos saúde, e neste momento nós sentimos que qualquer coisinha nos pode fragilizar. É esta experiência, mas não ao nível da questão física, da saúde física, mas ao nível espiritual, de nos experimentarmos não como uma igreja de muita gente, uma igreja que tem poder, que ainda tem visibilidade, que o mundo ainda ouve, que o mundo ainda atende, embora já ainda persiga e critique, fazer do pequeno grupo, do sentir que já somos poucos, do sentir que somos pequenos e frágeis, do sentir que se calhar a nossa palavra não chega a todos, mas a partir desta pobreza, afinal Jesus é o que caminha para o Calvário sozinho. Mas a força dele é a força da esperança, a certeza que a morte não é o fim, que na morte está a vida, está a ressurreição. E acho que nos assiste muito ainda este medo de que a igreja morra, e portanto agarramos-nos ainda às coisas àquilo que tu dizias que éramos, e a tentação de voltar a ser o que éramos. E se voltarmos a ser o que éramos, voltamos a ter que repetir tudo isto. Acho que temos que aprender a lição desta fragilidade, que é também um sentido de humildade que nos é difícil. Eu, assim dizia, tudo isto nos é difícil. A Sexta-feira Santa é-nos difícil, o cristianismo que dói é difícil, o despojamento, o esvaziamento é difícil, mas eu penso que é por aí. Esta experiência que fizemos, e que vai passar com certeza também, mas que nós não devíamos deixar passar como experiência interior, de reconhecermos que afinal um vírusinho tão simples nos quebra e, portanto, nos mostra que somos todos irmãos, como o Papa diz agora na nova encíclica, que somos todos irmãos, e isso é que nos vai levar
a ser uma igreja mais dos pobres e dos fragilizados. Penso que é isto. Não sei se respondi à tua pergunta, mas é aquilo que partilho. Olá, Padre Manuel Zé. Olá, não sei quem fala. Margarida. Margarida. Ah, Margarida, olá! Estás Olá. boa? Sim, eu queria colocar uma questão, mas é um bocadinho prática. E não sei se Sim. vem para aqui chamada, eu acho que sim. Oh, filha, É a questão todas as de... perguntas são justas. Exatamente. É a questão de, muito bem, agora temos de mudar, como disse, já não dá para voltar atrás, temos de ir para a frente. E então, que estratégias? É de forma prática. Ok, então de forma prática, como é que vamos pensar nesta nova igreja, principalmente aqui para a Diocese de Évora? Uhum. E de que forma que os jovens também podem ter um papel ativo nesta reconstrução? Pois, é uma pergunta para a qual eu gostava de ter uma resposta também muito prática, muito rápida e fosse um remédio que curasse de facto enfim, que nos pusesse noutra posição. Eu penso que, como para mim também é difícil fazer este salto da igreja que éramos para a nova igreja, e quanto mais velhos nós somos, mais difícil nos é ultrapassar, porque os mais novos vão crescer nessa nova igreja, com certeza, enfim, que vai acontecer. A verdade é esta, não há receitas práticas, há receita de cada um. Enquanto nós não fizermos essa experiência dentro de nós de dizermos que ou eu me identifico com Cristo no mistério da cruz e estou capacitado para aceitar morrer é morrer, portanto perder, dar a vida, entregar tudo, não pensar em mim, não perguntar o que é que eu ganho com isso. O que é que eu ganho a ser cristão? O que é que eu ganho a fazer, em colaborar nesta tarefa, em realizar aquele projeto? O que é que eu ganho a despojar-me? Mas pensar o que é que os outros ganham. No fundo, a igreja, esta é a pergunta que a igreja nova tem que fazer. O que é que, perceber que não é o que é que eu tenho para dar, mas é o que eu dou. O que eu dou. No fundo, onde é que eu coloco a minha vida? É no sofá, o Papa Francisco também fala muito disto, não é? Fala muitas vezes nos convívios fraternos aos jovens sobre o sofá, não é? Muitas vezes diz que foi a pior invenção do homem foi o sofá, e tu também és conviva, eu vi-te muitas vezes com certeza também dizer isto. Estou no sofá e estou no sofá. E Exatamente. tu estás no sofá, exatamente, eu não, mas é este desinstalarmos-nos e descobrir a alegria e a riqueza deste desinstalarmos, ou seja, de estarmos permanentemente numa atitude de, é para os outros, não é para mim, é para os outros. E a minha realização como igreja, como cristão, como pessoa, está nisto, não é o que é que eu vou ganhar, porque exatamente pensar no bem que os outros, no fundo a parábola do samaritano, que Jesus é o bom samaritano da humanidade, a parábola do samaritano é isso, o que é que eu posso fazer por aquele que ele não é capaz de fazer por si próprio. Os outros todos, eu não posso ir, porque eu vou para o templo, porque não sei o quê, mas aquele samaritano chega lá e diz, se eu não ajudar este homem, ele morre ali. Portanto, é o que é que o que é que eu posso fazer por ele, o que é que ele precisa que eu faça por ele. E esta dinâmica da vida é a dinâmica da igreja, que às vezes nós, cada um, não é a igreja, às vezes fazemos a igreja assim uma coisa abstrata. Nós todos temos que mudar este paradigma e dar ao mundo esta imagem de uma igreja que pensa nos outros. Eu cheguei tarde, quando estava a dizer, o seu pai estava a dizer que estou no fim, foi quando eu abri. Não perdeu nada. De qualquer maneira eu apanhei, portanto, o tema em si, portanto gostei, mas não consegui chegar ao princípio. Mas faço uma pergunta que é uma coisa que me inquieta. Eu compreendo que nós temos que nos despojar e seguir Cristo a caminho de Jerusalém, mas também agora, nesta fase de pandemia, as coisas que eu estou a sentir, também me sinto interpelada e acho que nós, Igreja, teremos que fazer alguma coisa, por o que está a passar com pessoas que, desde o dia, portanto, o dia 30 de maio, quando se abriram as igrejas para ver a Eucaristia na igreja, continuamos a ver pessoas, não só jovens, adultos,
que não põem os pés na igreja. Quer dizer, acomodaram-se, a pandemia está a acomodar muita gente, e que fazer nós para sensibilizar essas pessoas? Eu disse, a minha posição acho que o melhor é ir de porta em porta, ter uma conversa, ajudar as pessoas. Não sei se é essa a forma, mas inquieta-me um pouco, bastante mesmo, como é que esta pandemia, que é uma grande lição para nós vermos a nossa, pronto, a nossa fragilidade e que nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, como o Papa Francisco fala, e que nós, na verdade, sentimos isso. Ninguém se salva sozinho, temos que trabalhar unidos, e inquieta-me ver pessoas que eram, de facto, assíduas à Eucaristia, aos sacramentos, e desde que abriu, mas eles não aparecem. Os jovens, eu tinha até um grupo, que até não vale a pena ter esse grupo, agora estar a perder tempo com o grupo, porque eu mando convites a lembrar, podíamos nos encontrar, não deixar essa coisa da online, presencialmente. E a resposta primeira foi, eu só aceito ir presencialmente quando começarem as aulas. Mas começaram as aulas e nem assim não aparecem. Então eu sinto-me, o que me vale é que vou ao domicílio dos idosos e sinto-me que, de facto, desde que a gente respeite as regras, que se pode fazer muito bem, que há muita gente que está a desejar uma palavra amiga, porque vivem sozinhos há tanto tempo, e pronto, e sinto-me realizada porque estou a fazer esse trabalho, que acho que é muito útil. Aos lares ainda não se pode ir, mas os jovens e as pessoas que eram, pronto, de igreja, noto que a minha experiência aqui em Coruche é esta. As pessoas não aparecem. E fazer. Eu vou ser rápido, porque esta questão entra naquela questão naquele assunto que eu falei, que é ficarmos muito preocupados, e naturalmente devemos ficar. A pergunta da irmã sobre os jovens ou sobre as pessoas que vão à missa é justa, é legítima, logicamente, é porque eram pessoas que habitualmente vinham e deixaram de vir. Mas se nós ficarmos a olhar só para aí, eu creio que nos vamos perder, porque começamos a lamentar-nos de nós mesmos e da nossa situação, em vez de começar a perceber o outro lado. Ou seja, eu penso que estas pessoas, isto é difícil, não é fácil, eu não tenho receitas para ninguém, porque eu também tenho aqui uma paróquia, aliás tenho aqui muitas paróquias, e portanto também não vou dar aqui lições a ninguém, porque eu também preciso de lições para mim, né, nesse aspecto. Eu entendo é que muitas destas pessoas são os frágeis. Estas pessoas que deixaram de vir, os jovens que deixaram de vir ao grupo, os adultos que deixaram de vir à missa, estas pessoas são os frágeis, são aqueles que nós não podemos dizer, então agora não venha, não sei o quê, quer dizer, até mais vezes também me custa chegar ali e ver que há pessoas que eu gostava que estivessem ali, não estão, mas se não percebermos que muitas pessoas estão a viver o drama do medo, que é um dos dramas, é uma pandemia maior que a pandemia, que é do Covid, se não percebermos também o lado de lá, também nunca vamos conseguir estar com eles. Não é por arrasto que as pessoas regressam, não é por arrasto que os que não vinham vão passar a vir. Nem se calhar deve ser essa a nossa primeira preocupação. E entendo que devemos ter isso como objetivo, também presente nos nossos projetos, nos nossos trabalhos pastorais, mas há aqui uma outra preocupação que é que todos nós, cristãos, leigos e sacerdotes e diáconos e toda a gente, entendamos que é pelo nosso despojamento, nossa libertação até desse medo, que nós vamos continuar a ser. A Igreja não tem medo de morrer. Jesus não teve medo de morrer, ressuscitou e salvou a humanidade. A Igreja, se morrer como Jesus, vai salvar a humanidade. Agora, se morrer só por causa com medo de que vai ficar sem ninguém, pois então vamos ficar todos em casa à espera que as pessoas venham. E esse medo vai nos impedir de caminhar e de criar novos rumos e novos projetos. Sim, não é bem uma questão, é uma partilha de uma preocupação que toca num dos pontos que o Padre Manuel Zé abordou esta noite. Antes de mais, obrigada, e fez-me reviver, há uns anos atrás, a formação para leigos já à noite no ISTE, e foi um prazer ouvi-lo novamente. Obrigado.
Obrigado. É uma Mas é preocupação sério. para eu partilhar. Eu sou mãe de 2 rapazes, um pré-adolescente e um adolescente. E nos últimos meses que vivi, desde março, cá em casa, com eles, porque tive o privilégio de poder trabalhar a partir de casa e só regressou ao trabalho esta semana, ao trabalho presencial, não é? Assim que eu regresso eles à escola. Mas durante muitos meses ouvi o meu filho adolescente dizer que desejava que este tempo passasse. E faz muita impressão, e eu sempre o questionei, sempre lhe devolvi a pergunta, mas o que é que deixaste de fazer por causa da pandemia? Tirando-se os beijinhos e os abraços, o que é que deixaste de fazer? Ele nunca me conseguiu responder essa pergunta. E faz muita impressão as pessoas quererem que o tempo salte. E o que é que nós podemos ajudar, ou como é que podemos ajudar as pessoas a perceberem que este é o tempo que estamos a viver? Temos de viver com a confiança, com os cuidados, é certo, mas com a confiança de que é o tempo presente. E era mais para partilhar, que foi uma abordagem que gostei. Muito obrigada. Só dizer uma palavra, porque é assim, eu entendo, eu sinto e vejo, como vós vedes, as pessoas hoje sentem que este tempo não é vida. Não é vida, isto não é viver. E no fundo nós estamos a viver. E este é o nosso tempo. E acrescenta-se a isto uma outra experiência que nós, a Igreja, os cristãos, nós temos de ter uma outra perspectiva da vida, que é, há um medo hoje de dizer que estou bem. Que estou bem. É uma das coisas que parece que até nos sentimos mal a dizer às pessoas que estou bem, que estou feliz, que sim, que não tenho razões para estar triste, não tenho razões para negar a vida, para estar mal, para me lamentar. É quase que uma afronta para algumas pessoas. Então nós estamos aqui com medo. Eu não sei se estou bem, agora estou, mas se calhar logo já não estou. Assim não consigo ser feliz, assim não me realizo. E deitamos este tempo todo fora. Eu penso que nós, os cristãos, nós somos, foi também esta perspectiva que eu não sei se consegui dar, mas quis dar, com esta subida de Jesus a Jerusalém. Jesus vive este caminho, vive o caminho cuidando dos outros, mas vive o caminho no acompanhamento das multidões e das pessoas e dos pobres e dos que se riem e das conversas das pessoas e com certeza se ia rindo também de muita gente e ele sabia que ia para a cruz. Entretanto, nós vemos pessoas, há pessoas que morreram, ficaram com Covid, foram para o hospital, estão nos cuidados intensivos, sim, é verdade. Mas onde é que está o olhar de esperança que me vem da cruz? Não é? Então vou viver isto tudo com medo de morrer? Eu acho que não devo. Houve pessoas que me telefonaram quando havia o surto aqui em Arguengos. Você está bem? Eu estou bem. Estou. Quer dizer, sim, em Arguengos algumas pessoas morreram e etc. E nós naturalmente sentimos isso. Mas não vamos fazer também agora perder a esperança só por causa disso. Não, nós somos pessoas animadas na esperança e, portanto, este tempo não é para saltar, é para viver intensamente e aproveitar e aprender o máximo que temos que aprender neste tempo. Obrigado, Licínia, obrigado, Padre Manel. Iria dar a palavra agora ao nosso arcebispo, Dom Francisco José. Obrigado. Queria abraçar cada um de vós, assim de modo diferente, digital, não sei como é que será um abraço digital, mas é de certeza amigo. Queria dizer que foi muito bom estar aqui este momento, a saudar o Instituto Superior de Teologia de Évora por esta iniciativa Diálogos da Fé e ao mesmo tempo felicitar o Padre Manel Zé por esta extraordinária partilha que fez connosco. Eu começo exatamente por saudar também as mães, os pais, a religiosa, os jovens, todos os que escolheram este momento do seu serão para estarmos juntos. Afinal, estamos juntos. O nosso coração está unido. Obrigado por isso, por terem escolhido este sentimento de diocese, de igreja, esta valorização de comunhão, este fio de ouro, eu não me canso de dizer que não se vê, este feeling, mas que nos une a todos, que é Jesus. Eu lembro-me de uma vez, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima,
num largo que existe à frente da igreja, me encontrar com um grupo de adolescentes e na conversa lembrei-me de lhe fazer uma pergunta inoportuna. Como é que tinha sido o resultado do ano? Estávamos exatamente ali por julho, as festas de São João, um fim de ano letivo, e fiz-lhe uma pergunta que lhes disse logo que ia ser muito a despropósito, falar num tema daqueles. E então vários deles foram gabando dos seus maus resultados. Eu tive X negas, e riam-se e galhofavam, e um deles ficou calado, enfim, sem falar, e eu perguntei-lhe como é que tinha sido o resultado dele, e ele, com muita vergonha, sentiu-se diferente de todos e disse-me que não tinha tido negativa nenhuma, que tinha tido positiva a tudo e que tinha passado com positiva a tudo. Fiquei, enfim, estupefacto porque aquele moço, aquele adolescente que era, no fundo, um paradigma de normalidade, se sentiu ali um anormal, porque ele era o único que tinha, enfim, cumprido o seu dever e tinha feito o seu esforço, e os outros todos que tinham aquela situação de, enfim, de reprovação eram os heróis, de facto, de uma situação de incumprimento. Eu pego nesta história para me ligar à última parte do que nos disse o nosso caríssimo padre Manuel Zé. Dá a impressão que hoje é difícil dizer eu sou feliz, eu sinto-me interiormente livre, eu sou uma pessoa que estou bem. E eu sei que há pessoas que estão a sofrer e eu estou a sofrer com elas e graças a Deus que estou bem, que me sinto com luz no coração, não me sinto vazio, sinto que o meu olhar tem de facto sentido para a vida e por isso eu posso ser, como também dizia o padre Manuel Zé naquela síntese, posso ser muleta, posso ser maca, posso ser amparo, posso ser amigo para ti que estás a viver um momento menos bem. Eu acho que a luz da fé nos dá esta dimensão interior que alarga muito a nossa tenda e alarga muito os nossos horizontes e faz de nós pessoas que temos sempre algo a dar. A amizade, o sorriso, mesmo que nós partilhemos porventura já há muita idade também daquele que está ao nosso lado. Estou a imaginar um cristão idoso só, porventura numa instituição, ou estou a imaginar um cristão que esteja até a viver a situação Covid e que até esteja hospitalizado. Mas nós temos sempre um dom. É esse dom que eu vejo na figura maravilhosa que tanto me interpela de Jó. Jó que foi perdendo tudo e a certa altura ia dizendo Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. E no fim, quando não tinha nada, nem família, nem bens, eu sei que o meu Redentor está vivo e que no último dia o verei com os meus olhos. Eu tenho uns olhos que veem Deus, uns olhos que veem Deus e o transfiguro na minha estrada, na minha vida, na minha cruz, o transfiguro no sofrimento dos outros que são para mim Jesus, tornando-me também eu como ele bom samaritano. Enfim, como é bom ter fé, como é bom ter luz, dá sentido às nossas percas que são tão relativas perante a grandeza, a beleza do dom que é o amor de Deus. Padre Manuel Zé, muito obrigado, fizeste-me pensar no essencial da vida, centraste-me no essencial da vida, percebi que tenho, enfim, muita coisa que não passa de quinquilharia, enfim, que são coisas que são dispensáveis e que às vezes me agarro a elas, e que nestes momentos temos a oportunidade
de ver aquilo que é essencial. Só Deus é vida, só Deus me pode dar a vida, só Ele é o Senhor, nem a ciência, nem a técnica, nem nada me pode dar a vida, só Ele me pode salvar. E o Covid mostra-me isso, onde chega de facto o limite da capacidade humana. Mostra-me uma beleza tão grande que o bem que eu me faço a mim, faço aos outros. Quando eu cuido da minha segurança, estou a cuidar da segurança dos outros. Que somos mesmo um, de mãos dadas, não estas mãos que agora não se podem dar, mas as mãos do coração. E estamos em rede, todos em rede, neste barco em que vamos. Como é maravilhoso perceber, como nunca percebemos, com tanta intensidade, eu pelo menos na minha geração, a fraternidade humana, a casa comum, a importância de cuidarmos desta casa. O Covid, ou a doença Covid, este vírus, não é? Está-nos a dar de facto uma dimensão de muito realismo. Talvez andássemos bastante alienados, convencidos que éramos semideuses, que a ciência e a tecnologia resolvia tudo, que o nosso estar em autossuficiência resolve, que não precisamos dos outros para nada. E viemos a perceber, acho que estamos todos a perceber, uma grande realidade que Jesus nos ensinou do Evangelho, que Ele viveu ao subir para Jerusalém, ao dar a vida por nós. Eu gostava de terminar com aquele olhar dele, que acho que interpela tão profundamente para o ladrão que lhe disse: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Aquele ladrão que era uma peste para a sociedade, que foi condenado à cruz, à pena máxima, e foi o único olhar que o compreendeu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o único, no meio de toda aquela agressividade, que compreendeu aquele homem na sua situação tão angustiada. O desafio é este. Cada um de nós cristãos tem que ter no seu olhar esse último olhar de Cristo. E cada ser humano tem que encontrar em nós a última possibilidade de esperança, que é o nosso acolhimento, que é o nosso abraço. Nós levamos em nós o último olhar de Cristo para aquele que já não tem esperança, que alguém o aceite, que alguém o acolha. Por isso, como diz Tolentino Mendonça, nunca mais vai ser tudo igual, nunca mais vamos respirar da mesma maneira. Porém, grande é a missão que levamos em nós nesta experiência. Eu gostaria muito que o meu olhar fosse iluminado pelo olhar de Cristo e que cada ser humano, abandonado, desprezado, só, fragilizado, dependente, tivesse direito de encontrar no meu olhar de cristão e também de pastor o olhar de Cristo. Eu agradeço a todos de coração, como pastor desta diocese, este contributo que foi dado hoje pelo Padre Manuel Zé, esta iniciativa do nosso Instituto de Teologia. Agradeço a todos os que puseram na sua agenda uma marca para esta hora estarmos juntos, e a todos eu dou o meu abraço sincero e quero ficar com esse olhar para ser mão na mão do meu irmão, como nos desafiou o nosso caro amigo Padre Manuel Zé. Obrigado, Padre Manuel Zé, bem-ajas, muito obrigado. Obrigado, Dom Francisco, pelas suas palavras. A todos, uma boa noite. Sabemos, pela partilha do Padre Manuel Zé, que a Igreja está viva e uma morte completamente viva. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos.